conta a primeira fofoca de hoje. Quem vai fazer a primeira culinária é o Arthur, lá na nossa laje. Boa tarde, boa tarde, Thiago Rocha. Oi, gente. Passaram bem o fim de semana? Passei ótimo. E depois Tranquilo e vocês vão pra calmo. lá. Você vai pra lá, você fica comigo. Com certeza. Isso Depois todo mesmo. mundo aqui degustando. Provando pizzas. Provando pizzas. Dia da pizza, né? Coisa boa. Ah, importante reforçar a segunda fofoca de hoje, interno também. Tia continua de férias, viu, meu povo? Mas segunda-feira que vem está aqui de volta com a gente, participando do programa e, é claro, fofocando com a gente também, né? Verdade, Sim, tá sim. fazendo falta. Pois é. Essa semana o sobrinho de tia faz aniversário também, tá? Dia 12, muito em breve. E teremos, é claro, muitas fofocas. Vamos comentar, gente. Por quê? Vai lançar mesmo na quinta-feira, dia 13. Só que o burburinho começou no Fantástico. eu Entre vi. Xuxa e Marlene Matos. Pois é, aqueles pequenos trechos, né? Foram 2 trechos que foram exibidos. Já tá dando o que falar, tá causando rebuliço e a gente vai detalhar aqui pra vocês tudo isso e muito mais. E o comentário da Xuxa também, que a Xuxa não aliviou. Pois é, menina, em nada. Foi tenso. E será ainda, né? E daqui a pouco vamos falar sobre uma apresentadora, uma cantora muito famosa que teve que cancelar a agenda de shows e foi atendida inclusive pelo SAMU. A ambulância teve que ir lá Meu para Deus. acudir essa cantora famosa que daqui a pouco a gente conta, Rê. Mas enfim, vamos pra fofoca? Bora. Vamos. Bora fofocar então e vamos falar dessa história que ontem, né, nas redes sociais, todo mundo repercutindo. A entrevista de Xuxa para o Fantástico chamou a atenção da galera, principalmente porque a Globo decidiu exibir alguns trechos exclusivos com relação ao documentário da Xuxa que sai na quinta-feira, dia 13. Tá todo mundo bem ansioso dia, para como né? vai ser esse documentário. Vocês chegaram a ver a matéria do Fantástico? Eu vi. Eu vi. Vocês gostaram? Eu gostei. Gostei. Eu achei interessante também, e o embate, né, da Marlene com a Xuxa, eu acho que todo mundo esperava. Não sei se na visão de uma forma geral do público, era algo que seria feito de uma forma menos agressiva, mais leve. Eu não sei se existia essa leitura de que as duas tentariam ali entrar num acordo mais amigável. pra Nem não as ficar uma- câmeras aplacou, né? A Exato, tensão, Rê. a animosidade, nem as câmeras aplacaram, perdão. É verdade, é verdade. A A tensão animosidade. estava no ar o tempo todo. Inclusive, separamos os 2 trechinhos aqui que foram exibidos, né? Roda aí o primeiro pra gente dar uma olhadinha. Pois é. Eu acho que todo mundo pensou que a Marlene ia estar um pouquinho mais calma na fala, mas não foi o que aconteceu não, gente. Eu gostei da fala da Marlene, sabia? Você gostou, Ti? Eu gostei da fala da Pontue. Marlene. Sabe por quê? Porque a Marlene sempre foi... ela sempre levou a Xuxa com pulso de ferro. Ela conseguiu... Você percebe que depois que terminou essa parceria Marlene Matos e Xuxa Meneghel, nada mais que a Xuxa fez foi sucesso. Nem a Marlene. Exatamente. Para as duas. Era uma parceria muito frutífera para ambas. E agora... eu lamento que fique o documentário preso só a essa história. Porque eu acho que a história da Xuxa é maior só do que o lance com a Marlene Matos, do que o entrave. Eu acho que a carreira da Xuxa teve tantas coisas, e eu espero que o documentário tenha tantas coisas pra gente ver, porque a Xuxa foi a primeira apresentadora que saiu do nosso país e foi fazer sucesso, por exemplo, na Argentina. E não foi em qualquer televisão, foi na Telefé, inclusive, que é uma grande emissora de televisão na Argentina. A Xuxa, ela realmente, durante anos e anos, foi rainha dos baixinhos e os bordões da Xuxa, quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você, foram copiados por todas Até as hoje. outras apresentadoras. Então, a Xuxa, sem dúvida nenhuma, é a maior apresentadora infantil que a gente já teve nos últimos tempos. Ah, com certeza. Então acho que foi muito bacana essa parceria que a Xuxa teve com a Marlene e a parceria que a Marlene teve com a Xuxa. Eu acho que uma foi muito importante para a outra. Que a gente viu, eu particularmente vi, quando a Xuxa fez o programa ao vivo lá na Record, que faltou muito, eu esperava muito mais. Era uma Xuxa sem direção, era uma Xuxa perdida, era uma Xuxa assim, ó, colocaram ela num estúdio suntuoso e faltava conteúdo para o programa e para a apresentadora também. Então, eu acho que essa década e essas décadas que elas passaram juntas, né, foram quase 2 décadas, né, foram 19 anos,
que elas passaram juntas desde a Manchete, depois indo para a TV Globo. Foi. Eu acho que foi muito bacana, foi muito frutífera. Lamento que elas não consigam se suportar hoje em dia, porque essa é a impressão que tem. Você não suporta. E a Marlene a Sasha é afilhada da Marlene. Então, assim, elas não se suportam mesmo. Eu lamento isso daí, porque... São quantos episódios? 4 ou 5? 5. Eu acho que vai mostrar tudo. Eu acho que eles pensaram essa... Que é o mais... É porque é algo que nunca aconteceu. Né? Querendo ou não, quando a Xuxa falou do abuso sexual, lá no Fantástico, foi em 2012, que ela chegou a falar sobre... A primeira vez que ela realmente falou e que, infelizmente, ela passou por um abuso sexual. Então, é um tema que ela já abordou algumas vezes. O inédito é esse, com a Marlene. O inédito é a Marlene. Tanto que o outro trecho também que eles mostraram acabou repercutindo bastante também. Vamos dar uma olhada. Verdade. É verdade, não mentiu. Os fãs de Xuxa já enxergam a Marlene sim como um monstro. Mas o que me chama a atenção, de uma forma geral, não é nem só a Marlene e Xuxa. Porque eu entendo esse magnetismo que acontece entre as duas, porque a Xuxa é gigante e a Marlene também é quem estava ali por trás de tudo. Só que é muito curioso as pessoas levarem como tóxico, né, como símbolo basicamente de uma TV tóxica ou abusiva, a Marlene Matos somente. Isso me chama muita atenção. Porque se você puxa a TV ali anos 80, anos 90... É o esquema todo. Anos 2000, é o funcionamento básico. Tóxico, era abusivo, era assim... algo... Gritaria, demissão na hora. Ti. Ó, você fez errado, mas você não tem nem chance de... Já roda Isso. Era a televisão dos anos... Eu sinto que, atualmente, né, trazendo essa atualização de contas que a galera tá devendo com relação ao passado, parece que a única que é cobrada é a Marlene. Aí é o ponto que me chama a atenção. Acho que sim, era uma relação muito abusiva, muito problemática, mas não era uma exclusividade Xuxa e Marlene Matos. Era o funcionamento de uma TV antiga, né? Que era a base da TV, muito esse funcionamento. E eu acho muito fácil e ao mesmo tempo muito cruel, com os olhos de hoje, olhar o passado. É igual Entendeu? você pega as declarações, medidas, né? As declarações de revistas do passado, né? Não sei o quê. Não, mesmo a vida da gente. Olha pra você 10 anos atrás, com a maturidade de hoje. E a gente só chegou onde chegou porque passamos por onde passamos e do jeito que passamos. Então eu acho que é cruel e é inócuo você olhar pra trás e falar, mas você... Estamos aqui porque fizemos aquilo, entendeu? Sim. Agora, acho que é válido. Olha, realmente aqui eu pesei a mão. Aqui não poderia ter sido feito diferente. Que a maturidade traz isso pra gente, né? Na vida. Mas parece que as duas aí nesse ponto... É esse ponto que eu acho mais complicado, porque a Marlene, ela não demonstra, pelo menos do que foi divulgado até agora, é importante reforçar isso, do que foi divulgado até agora, ela não muda uma vírgula do passado e não se diz arrependida de tudo que aconteceu. O ônus ficou todo pra ela. A conta, então, ela tinha aval, né? Ela não tinha aval? Porque assim, gente, ela era diretora, ok. O ônus é todo dela. Mas acima dela, existiam pessoas. E existia uma emissora. Por que a Globo não é culpada e os caras culpam a Marlene Matos? Então não tinha diretor de RH naquela época? Não tinha uma direção superior à Marlene? A Marlene era diretora de programa, ela não era diretora da emissora. O diretor de programa se reporta ao outro diretor. Então é muito fácil você sempre olhar para o artista, ele é a pessoa mais bacana, sobra sempre para o assessor. Ah, o assessor é escroto, o diretor é escroto. Não! Geralmente o negócio ali gira estando bom para ambas as partes. Mas assim, até onde eu consegui entender, eu acho que as críticas da Xuxa é porque a Marlene gerenciava a vida pessoal da Xuxa de uma maneira que hoje ela vê como absurda. Sim. Eu acho que aí, e a Marlene por isso não que eu acho se que arrepende, aparentemente. Porque não é do profissional que pega, Tia, eu acho que é o pessoal. Então, mas acho que são as duas, pra ser bem honesto, viu, Rê? É? Eu acho que a junção aí é muito tudo. difícil separar, até pela relação que tinham as duas, o que era profissional e o que era pessoal, que era sabe? tudo uma coisa só, né? Não, e você vê que a gestão não foi totalmente errônea, como as pessoas podem falar, porque a Xuxa nunca se envolveu no escândalo. E ela poderia ter se envolvido num escândalo, ela poderia ter... Escorregado, né? A Marlene, ela blindava, de uma certa forma, a Xuxa como se blindava o Gugu antigamente.
eram essas pessoas, ó, não pode chegar perto, Sim, olha, sim. a vida do Gugu, ninguém sabe do que está acontecendo, a vida da Xuxa, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Então eu acho muito cruel você jogar toda a história para Marlene Matos. Eu acho que é assim, é muito fácil, né? Igual tempos atrás a Xuxa deu uma declaração, não tinha Paquita Negra, por que a Marlene não deixava? Então você vai lá e joga mais uma vez uma história, um holofote pra cima de, olha, a Marlene. Ué, a Xuxa não falava nada? Ela não podia falar nada? Como é que era desse jeito? Ela tinha que fazer tudo e ficar de boca calada? E a direção acima da Marlene, Ninguém né? falava absolutamente nada, as pessoas sabiam desse esquema e ninguém falava nada. Então eu acho que precisa de um amadurecimento pra Xuxa entender que a Marlene foi importante pra ela, que a Marlene também foi muito importante para a Xuxa e que o que ficou no passado, ficou. Vamos tratar na terapia, num outro lugar, para não ficar jogando esse hate, essa mágoa, essa coisa ruim, porque infelizmente não vai sair de nada para lugar nenhum. Isso é verdade. Fica Mas- rodando, né? Mas eu achei tão lindo a hora que ela falou que foi a filha dela que deu essa força e tal. Nossa, essa hora foi... Aliás, amanhã a gente vai ter um programa falando muito de maternidade. Congelamento de óvulos, Olha. quando que você acha que é a hora de ser mãe. E aí, como eu já gravei a chamada, eu tô com esse assunto. Porque assim, a maternidade dá isso, sabe? Dá uma vontade de resolver as coisas, né? Sim. Né? E a Sasha provocou esse Imagina. movimento Foi na bem na Xuxa. virada, né? Bem na virada. Foi bem na Não, virada. a repórter pergunta pra ela, A Renata né? Capucci, né? Renata, em que momento que você teve coragem? Então ela falou, minha filha. Ai, nessa hora até arrepiei. Sim. Até mostrou a cena, né? Nossa, a Xuxa da tá Xuxa diferente. com a Sasha ali na próximo, né? A porta. Na enfim, casa na onde ela casa foi onde ela abusada, Isso. né? Achei bem forte essa cena, inclusive, Super. viu? E Achei as duas, bem olha, forte. bem arrepiou. As duas agarradinhas, assim. Sim. Mas, enfim, acho que só pra encerrar a questão Marlene, pelo menos pra mim, o que me chama a atenção é se realmente ela não falar realmente era pesado. Né? Ela mas não, mas a ela não Xuxa- ter a leitura como pesado e isso me chama a atenção. É porque a Xuxa falou, né? Isso. Depois na reportagem. Ela falar que faria tudo de novo. Isso. Mas tem que ver em que contexto ela falou, Arthur. Não, eu entendo, por isso tem que É do ver bem o acertei. quebra-cabeça. Eu acho que é do acertei. Não, Eu acho faria que é- tudo de novo porque eu acertei. Eu peguei uma menina da Manchete, extremamente desconhecida, E transformei numa rainha. Que dividia o programa com o palhaço Carequinha e consegui transformar a Xuxa num símbolo, que até hoje a Xuxa é lembrada como Rainha dos Baixinhos. E ninguém vai conseguir tirar esse título dela, como ninguém tirou o título e nunca vai tirar o título da Hebe Camargo como a Rainha da televisão. É verdade. Mas Agora, tem que assistir mesmo, porque eu acho que vai ser muito. claro, Se eles eu vou queriam assistir. vender Essa o documentário, semana- conseguiram. Não, essa semana os anos 80 estão de volta com tudo, né? Por quê? Porque tem o da Xuxa e tem o do Balão Mágico. Os dois vão lançar essa semana. E é um dia depois do outro. O da Xuxa é dia 13 e do Balão Mágico é dia 12. Gente, década de Então- 80, fumava-se em avião, em Isso. restaurante. Criança andava atrás com a porta aberta do carro. Então, Ai, muita anos coisa 80. pra ser revista. Ai, né? anos 80. Mas enfim, vamos aguardar esses lançamentos pra de fato falar com propriedade de tudo como foi construído, né? Isso Mas aí. vamos assistir, né? Claro, Vamos tô doido pra ver os assistir, dois, é. tanto do Balão Mágico quanto da Xuxa. Eu quero bastante pra ver como que vai Na ser. volta. Ah, e aí? Ambulância, Meu Deus, cantora, Samu. show cancelado. Daqui a pouco a gente fala. É É verdade. a dona do cavalo manco, Joelma. Joelma. De novo? De novo. Pra mim não tá legal essa história da Joelma. A assessoria se pronunciou, disse uma história, daqui a pouco a gente vai contar todos os detalhes. Mas pra mim tá me chamando a atenção que tem sido recorrente tudo isso. Que ela teve 5 vezes Covid, a gente já sabe. Que os efeitos da Covid, eles podem entrar e tumultuar no meio do caminho, a gente também sabe. Mas agora ela passou mal na cidade de Bragança, lá no Pará. E teve que ser atendida pelo SAMU. Aí o pessoal falou, olha, você precisa de repouso absoluto, você não pode subir no palco. Absoluto. E aí, no meio dessa história, ela foi diagnosticada com gripe. É isso que a assessoria de imprensa da Joelma diz. Olha, ela foi diagnosticada com gripe. A gente tem esse comunicado. A J Shows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, informa que a artista foi diagnosticada com gripe. Seguindo as recomendações médicas, ela deverá se manter de repouso para uma boa recuperação. Portanto, os shows que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de julho, nas cidades de Bragança, no Pará, Macaíba, Rio Grande do Norte e Uruoca, no Ceará, respectivamente, foram cancelados.
Contamos com a compreensão e com o apoio de todos vocês. É o que assina a Joelma, o escritório da Joelma. Só que ela apareceu num vídeo aí. E a gente tem esse vídeo para mostrar para vocês como a Joelma apareceu falando do cancelamento dos shows. Gente, passando aqui para dizer que eu tô em Bragança, vim para fazer o show. Mas infelizmente peguei uma gripe muito forte. Não tenho condições hoje de cantar, de fazer esse show, né? Tô aqui, tava tudo pronto já para fazer o show, mas não vai dar. Mas vou me recuperar, né? Pra voltar e fazer esse show, tá bom? Um beijo, fique com Deus todos. Bem Tristinha de abatida. tudo. E se não tem pique, olha, eu não sei se vocês já viram alguma apresentação, se vocês já foram numa apresentação da Joelma. Ela já veio aqui, meu amigo. Olha. Ela bota fogo. Eu nunca vi um show com tanta energia Eletrizante. e com tanto fôlego. Porque dançar é complicado. E cantar é mais complicado ainda. Quando você junta os dois, você precisa de muito fôlego, muito pique. E a Joelma E tem bate isso. o cabelo e joga pra lá e corre de um lado pro outro. Corre do outro e pula e a bota. Nossa senhora. Então eu lamento o que está acontecendo. Eu não sei, eu acho que eu não tinha escutado ainda falar de uma pessoa que já tinha sido acometida 5 vezes pela Covid. Eu Com não sei se- sequelas graves. graves. Você que está assistindo agora o programa, @Gazeta Mulheres, escreve aí pra gente. Você conhece alguém que já teve mais passagens por Covid do que a Joelma? 6, 7, eu não sei. Meu Deus. Nós ficamos nesse tempo todo, mas eu não sei o que está acontecendo com a Joelma. Ela precisa realmente se cuidar, né? Ela tem um carinho muito grande com o público, com os fãs, com os shows, tem toda essa agenda. Mas eu acho que quando o nosso corpo, né, Pede. a gente tem que respeitar. O corpo está pedindo. Não dá pra gente forçar uma situação que o corpo tá falando, calma, não tá dando certo assim. Vamos tentar um outro caminho, vamos fazer um pouco diferente dessa vez, pra não ficar tão devastada com tudo isso que tá acontecendo. O corpo tá pedindo. Perfeito, Então ela Tutu. precisa realmente cuidar com todo Com o tempo com necessário. o tempo necessário, Rê. Exato, porque isso não é normal. Eu acho que eu não sei também, assim, como ela teve muita Covid, essa questão da gripe pra ela, como é um problema respiratório, será algo mais grave do que para uma pessoa que pegou somente uma vez Covid. Então tem tudo isso, mas esse acompanhamento precisa ser feito de uma forma com uma certa rotina para ela, né? E você vê que vira e mexe, ela parece com o rosto inchado, né? Em apresentações. Sempre falam que é pelo uso dos corticoides, que para ela bate diferente. Claro, para algumas Sim. pessoas você já fica retendo mais líquido, você já Isso. incha aquela coisa toda. Mas para Joelma fica um negócio assim, parece que ela ganhou 20 quilos de uma semana para outra. E ela é amada. Todo mundo fica muito preocupado. Claro. Até claro. por amor aos fãs. Tem que se né? cuidar, Dá um Joelma? tempo, Joelma. Tem que se cuidar, ver direitinho, fazer os exames, para ver o que está acontecendo, porque isso não pode ser tratado Assim, de com qualquer normalidade. jeito, é. Isso, né? Tem Eu que se gosto muito respeitar. dela. Nossa, ela é maravilhosa. Quando ela vem aqui, é de uma simpatia, né? Sim, Arthur? Nossa, sim. Eu gosto muito dela. incrível, incrível. É verdade, é verdade. Bora para mais uma fofoca? Bora! Mais uma fofoquinha? Então eu vou dar uma bomba que saiu hoje Vai, ainda, vai. gente. Ai, Que foi o seguinte, vocês lembram do ex-BBB Felipe Prior? claro. Sim. Pois bem, ele foi condenado a 6 anos de prisão Meu Deus. por um estupro que aconteceu em 2014. Lembra que lá em 2020 e 2021 essa história começou a se tornar pública, né? Ele foi participar da edição do BBB, ele foi adorado por muitos, né? E odiado por outros, como boa participação de reality show causa. E o que acontece, gente, é que foi condenado no último sábado o ex-BBB Felipe Prior a 6 anos de prisão por regime semiaberto por estupro, como eu falei, né? Se refere a uma denúncia que foi feita ainda em 2020, mas o caso mesmo aconteceu em 2014. O que rolou, gente? A vítima, ela é identificada, não vou citar o nome dela, porque eu prefiro poupá-la, nesse sentido, para não receber ataque nas redes sociais, porque as pessoas são doidas. Mas ela contou que foi estuprada por Prior em 2014. E a decisão da justiça relata o seguinte, que se valeu
por conta da força física que ele usou para praticar a violência, que Meu movimentou Deus. a vítima de maneira agressiva. É o que diz a justiça com relação a esse caso. O advogado do Prior, até o momento, não se manifestou com relação a essa história. Mas vale dizer que lá em 2020, ele chegou, o Felipe Prior, a se manifestar com relação a essas 3 denúncias Da que mesma foram pessoa? feitas. Não, são 3 3 pessoas meninas. diferentes? 3 mulheres que fizeram uma denúncia com uma mesma advogada que pegou os 3 casos. São anos diferentes, um é 2014, o outro é 2016 e, se não me falha a memória, o outro é 2018. Meu E as 3 colocaram essa advogada para representá-las nesse processo. O caso que foi julgado agora, Rê, é o primeiro de 2014. Faltam 2. Ainda nós temos os 2. O Prior pode recorrer da decisão da justiça, mas a advogada que representa esta garota que moveu o processo contra o Prior falou que, na verdade, quem vai tentar refazer esta questão na justiça é a própria advogada, para aumentar o período de 6 anos que foi colocado, que a justiça estabeleceu com relação ao que ele tem que cumprir. Como ele não se manifestou até o momento, é claro que quando ele vira público, né, o advogado, a assessoria dele, falar do assunto, a gente também dá. Comunica, porque é muito sério Claro, tudo. porque é algo grave, é uma denúncia grave. Na época ainda chegou a cair por terra essa história, ele se defendeu, ficou meio abafado, né? Mas, porém, com essa situação agora da divulgação pela juíza, voltou a vir à tona essa história toda. Que ano que ele entrou no BBB? Que eu já fiz. Era pandemia. 2020, foi o BBB 20. E foi as basicamente denúncias uma são- das maiores edições do BBB, né? E as denúncias são de 14, 18 e. 2018. Não, são 3. Uma é de 14. Isso, outra 2016. E a outra- 16 e 18. A cada 2 anos, tá? Isso, exato. São essas 3 denúncias. E aí, denúncias, aliás. E aí o que diz a advogada é que elas estão aliviadas depois de 3 anos e meio de luta com essa definição. Né? Ela diz o seguinte, a nossa cliente foi atacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante todo esse processo e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início. E aí, como eu disse, a advogada ainda vai recorrer da decisão por entender que a pena imposta Foi leve. foi baixa, dada a brutalidade do crime, é o que diz a advogada. Quando que elas entraram com a ação? Tem a data aí, não? Olha, não tem. Foi em 2020 mesmo que começou a tá. denúncia. Foi quando teve a aparição pública dele, da divulgação do BBB. Que aí elas entraram com essa denúncia com relação ao Felipe Prior, né? Desde 2020. Então, de fato, esses 3 anos e meio. Ele deve se manifestar. Pra sair. Ele não deve Precisa se agora. manifestar. Ele Exato. precisa, É. não é nem deve, ele precisa se manifestar, porque Seguramente. mesmo se fossem só acusações, já era importantíssimo que ele se manifestasse. Olha sim, olha tem não, razão, Thiago. isso tá com o meu advogado, eu vou por aqui, eu vou por ali. Agora existe Com uma a condenação? que é uma 6 outra anos. história. Isso. E eu me lembro dessa história, uma dessas meninas, eu me recordo que parece que ela falou que era no negócio da USP, não é? Lembra que tinha uns jogos universitários, alguma coisa aqui que teria acontecido lá? Uma das ocasiões foi Uma essa. das ocasiões foi essa, e que era um acampamento, eles estavam acampados em algum lugar. Se não me falha a memória, é uma história dessa. Então, eu acho que o Felipe Prior precisa imediatamente, ou o advogado dele, ou ele, se manifestar e explicar o que está acontecendo. Porque da mesma forma que o Prior, hoje ele é uma pessoa que é adorada, que as pessoas gostam muito, precisa saber da boca dele o que aconteceu. Claro. E se aconteceu e se condenou desse jeito, eu acho que o negócio, as provas elas foram contundentes Sim. na hora dessa condenação. É o que diz a advogada, né? Que nas provas estavam lá e aquilo era o suficiente para deixar claro os exames que foram feitos, tudo, enfim. Para deixar claro que ele... Aconteceu. Aconteceu um crime, né? Mas ele não se manifestou até o momento e vamos aguardar qualquer pronunciamento com relação aos advogados do Prior, se quiserem também falar diretamente com a gente, mandar um comunicado. Estamos aqui Boa. abertos, né? Porque nesse sentido... E os advogados das meninas também, é claro. Isso. Nesse sentido, ambos Porque possuem ainda tem direito. duas, né? Ainda uma só foi julgada, e tem os outros. Como é que tá?
Até quando? Um encerrou, manteve Existe. 2. Eu acho que elas não vão falar, deve estar em segredo de justiça. Mas enfim, estamos sim, aqui, né? Normalmente sim, né? Mas é importante salientar que Estamos o programa aqui, está aberto.